Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós iremos refletir a respeito de uma fotografia que acompanha uma reportagem, inferir sobre as relações entre a imagem e o texto, relacionar os significados da imagem com o texto. Para tanto, trouxemos a seguinte reflexão: a compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra do outro. Existe uma relação entre imagem e texto? Será que a imagem pode influenciar a nossa compreensão em relação a um texto? Então, para começo de conversa, eu trouxe aqui para vocês um pedacinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. E ele diz o seguinte: fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando, e da evanescência de tudo edifica uma permanência cristal do tempo no papel. Então é como se fosse um recorte da realidade. A fotografia nos mostra ali um pedacinho daquele momento que já passou. Você gosta de fotografias? Você tem álbuns antigos de fotografia? Hoje nós temos muitas fotografias guardadas no celular, mas antigamente tínhamos aqueles álbuns que, na minha opinião, eram bem mais legais do que você olhar simplesmente o seu álbum no celular que tem milhões de fotos. Aquele álbum lá guardadinho na gaveta do pai e da mãe mostra um pedacinho do passado. Claro, as fotografias de hoje em dia também fazem esse recorte da realidade, mas são tantas fotos que às vezes acabam até mesmo sendo banalizadas. Vamos pensar um pouquinho mais a respeito dessa fotografia? Na aula passada nós já havíamos falado dessa fotografia, que era fotoreportagem, e que nós temos ali uma pessoa pedindo esmolas com crianças à sua frente e uma mulher à frente delas, provavelmente dando esmola. Vamos refletir. A fotografia é um recorte da realidade, ou seja, a imagem retratada é parte de uma cena, de um lugar, de um contexto selecionado pelo fotógrafo para ser registrado. Então nós vemos aqui um recorte da realidade, é o olhar do fotógrafo que recorta. Pense bem, se a fotografia é um recorte da realidade, quem é a pessoa que faz o recorte? É aquele que fotografa. Então, a perspectiva de quem fotografa também é importante. Observe a foto mais uma vez. O exercício é o seguinte: por que a fotografia, apesar de ser um instante da realidade, possui tanta força expressiva? Explique sua resposta. Você vai pensar um pouco por que é que essas imagens podem aí causar tanto impacto? Por que é que um recorte da realidade nos causa tanto impacto? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta. E aí, o que você respondeu? Para esse exercício, vamos pensar o seguinte: por sua capacidade de síntese, a fotografia condensa significados e favorece as pessoas a interpretarem de modo mais detalhado a cena tratada. O que isso quer dizer? Que ela, através do olhar de quem fotografa, ela resume ali alguma coisa e faz com que a pessoa que está vendo tenha uma outra perspectiva em relação a um fato. E por ser um registro de um momento de dada realidade, permite um olhar mais atento aos pormenores, mais aprofundado para o tema que está sendo representado. Ou seja, a fotografia congela um momento, e aquele momento congelado vai fazer com que as pessoas reflitam mais a respeito disso, ok? Vamos refletir um pouquinho mais então. Quando um texto possui imagens e não possui palavras, dizemos que ele é um texto não verbal ou visual.
Quando possui apenas palavras, é chamado de texto verbal. A fotografia é um texto visual, sendo uma representação da realidade, ultrapassa a própria imagem fotografada. Então, a fotografia em si não é bem a realidade, é um recorte da realidade, ok? Nesse quiz, eu quero que você assinale a alternativa que não condiz com a relação entre fotografia e reportagem. Então, você vai assinalar a errada. Vamos ler? Letra A. A fotografia ilustra a reportagem? Letra B. A fotografia mostra um recorte da realidade que compõe o significado apresentado na reportagem? Letra C. A fotografia ajuda o leitor a compreender o texto? Ou, letra D, a fotografia apenas dá um exemplo que inicia a reportagem? Pense bem a respeito disso e eu já retorno. E o que você marcou como não correta? Vamos analisar? Na letra A diz que a fotografia ilustra a imagem. Eu já havia dito isso. Ela não faz só isso, mas faz. Existe ali uma ilustração daquilo que vai ser dito. É um dos atributos da fotografia. Letra B, mostra um recorte da realidade que compõe o significado apresentado? Sim, nós temos ali um recorte da realidade, não é a realidade inteira. Ela vem ali para ajudar a compor a realidade. A fotografia ajuda o leitor a compreender o texto? Certamente. Nós vimos, inclusive, na aula passada, que juntamente com a fotografia e o título, nós temos ali uma maior compreensão do texto. Letra D. A fotografia apenas dá um exemplo que inicia a reportagem? Preste atenção na palavra apenas. Esse aqui é um truque que eu vou ensinar para você para fazer provas de múltipla escolha. Essa palavra apenas é uma palavrinha traiçoeira. Quando eu digo que algo apenas faz aquilo, tem que ser algo muito específico. E nós sabemos que a potencialidade de uma fotografia ela é enorme. Então, ela não pode estar ali para apenas fazer algo. Logo, essa é a que estava incorreta, ok? Quando nós tratamos de jornalismo, na maioria das vezes acreditamos que se trata de um retrato da realidade, como eu havia dito na aula passada. O jornalismo, ele está presente na nossa sociedade para mostrar fatos da realidade, certo? Às vezes opiniões, a reportagem, por exemplo, ela está colocada ali nos jornais, na revista, na televisão, para mostrar um pedaço da realidade, não para mentir. No caso das fake news ou aquelas reportagens sensacionalistas que mostram meia-verdade, ali o jornalismo não está sendo feito. O que está sendo feito ali é uma mentira. Por isso você precisa ficar atento, ok? Na sua opinião, é possível que uma fotografia possa manipular a opinião do leitor? Eu já havia feito uma pergunta bem parecida, se ela podia alterar a percepção do leitor, se ela poderia acrescentar alguma coisa na percepção do leitor, mas preste atenção na palavra manipular. Essa palavra é positiva ou é negativa? Manipular é legal ou não? Então, manipular é uma palavra que não é tão positiva, é uma palavra negativa. Quando eu digo manipular, eu quero dizer que eu estou levando alguém a fazer algo que é a minha vontade. No jornalismo, o jornalismo não está ali para levar ninguém a fazer a sua vontade. Apesar de que não existe jornalismo neutro. Sempre o jornal vai querer trazer você para uma opinião ou outra. Mas algumas vezes isso é feito de uma maneira mais escancarada, de uma maneira não tão decente, de uma maneira não tão honesta, e daí vem o manipular. Você acha que com uma fotografia a opinião do leitor pode ser manipulada? Explique bem a sua resposta. Nós já voltamos.
que você escreveu? A depender da forma como é usada, uma fotografia pode levar o leitor a modificar uma opinião ou levá-lo a criar uma perspectiva. Nesse caso, a foto não garante que as crianças são realmente alugadas, mas na construção do texto, a imagem chocante também serve para chamar a atenção do leitor. Então, como eu disse para vocês, nenhum jornalismo ele é inteiramente inocente. Como assim inocente? Aquela fotografia foi colocada ali também para comover você, também para manipular você a ter uma certa opinião. Claro, você já tinha essa opinião antes de que explorar crianças é ruim, mas para compor ali a reportagem, eles utilizaram também aquela fotografia para levar você a ficar com mais raiva ainda daquilo. E é isso que acontece em, por exemplo, jornalismo que não é sério. Eu não estou dizendo que essa reportagem que nós trouxemos hoje não seja séria, porque nesse caso, de fato, era um recorte da realidade. Mas pode acontecer, muitas vezes, de você ver por aí uma imagem nas redes sociais, uma imagem fora de contexto, com um título que chama atenção, e às vezes aquela imagem é falsa. Hoje em dia nós sabemos que existem imagens manipuladas, nós sabemos que é possível criar imagens falsas. Se você não tem certeza se aquela imagem é realmente verdadeira, você precisa pesquisar. Não saia compartilhando por aí algo que você não tem certeza. Então, eu tenho sempre um exemplo para dar para os meus alunos, que é uma imagem que eu chamo de tuba-valo. Você já viu o tuba-valo? O tuba-valo é uma figura que foi colocada na internet, que ele é metade cavalo e metade tubarão. Ele tem um corpo de cavalo e a cabeça de tubarão. Será que existe o tuba-valo? Não, gente, ele foi criado. Então, é o absurdo. Quando aquela imagem que você está vendo, ela beira o absurdo, você precisa duvidar dela. Mesmo que possa ser uma imagem que você pode até ter certeza que é verdade, sobrou um pouquinho de dúvida, não compartilha. O que você precisa fazer é pesquisar. Não caia no conto do tuba-valo. Você pode até estar rindo, mas muitas pessoas compartilharam o tuba-valo como se fosse real. Nossa, apareceu uma criatura. Gente, não existe. Precisa pensar antes de compartilhar. Então, não caia nesse conto. Não caia no conto do tuba-valo. Quando aparecer uma imagem e você achar que ela é muito absurda, pesquise. Ok? Vamos ver então o nosso próximo quiz. Com que propósito essa fotografia foi utilizada na reportagem? Marque a alternativa incorreta. Novamente, você vai marcar errada. Para chamar a atenção do leitor para uma imagem chocante, para propiciar o leitor a visão detalhada de um recorte da realidade, essa é a letra B. Letra C, para auxiliar na composição do significado apresentado na reportagem. Letra D, para denunciar as pessoas que estão na fotografia. Você vai marcar aquela que você acha que está errada. O motivo pelo qual não foi colocado ali. Desculpa, não era para ter essa alternativa. Qual delas é errada? Assinale aquela que você acha errada e nós já retornamos. E aí, qual você assinalou? Vamos observar aqui? Na letra A diz, para chamar a atenção do leitor para uma imagem chocante. Eu já disse para vocês, sim, mesmo o jornalismo sério utiliza fotos chocantes para chamar a atenção. Então essa é verdadeira. Para propiciar ao leitor a visão detalhada de um recorte da realidade, sim, essa é uma das funções da fotografia no jornalismo. Trazer ali para o leitor um pedacinho da realidade para que ele possa analisar por si só. Letra C, para auxiliar na composição do significado apresentado na reportagem?
Certamente, auxilia na composição do significado. E letra D, para denunciar as pessoas que estão na fotografia, vejam, em alguns casos, pode ser que isso aconteça. Por exemplo, fugiu um marginal, fugiu uma pessoa que estava presa e que é condenado e fugiu da cadeia. E aí divulgam a foto dele, olha, estamos denunciando fulano de tal. No caso da nossa reportagem, não foi isso que aconteceu, até porque nem dá para ver o rosto das pessoas. O que a reportagem está denunciando ali é um fato. Não é só aquela pessoa da foto que está fazendo isso. Eles estão denunciando que nas ruas daquela cidade, algumas pessoas estão fazendo isso. Cabe, então, a denúncia à polícia. A polícia é que vai investigar, a polícia é que vai ver. O jornal, de fato, está denunciando a atitude, o fato. E aí a polícia é quem vai atrás dos culpados e fazer a denúncia para os culpados, ok? Vamos refletir. Nos dias atuais, é possível criar e alterar imagens. Mesmo imagens verdadeiras, colocadas de maneira propositalmente enganosa, pode levar as pessoas a acreditarem em fatos inverídicos. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Uma imagem, como eu tinha dito, que vale mais que 1000 palavras, atualmente você precisa desconfiar um pouquinho disso. Então, tem foto, tem que ver se essa foto é verdadeira, tem que analisar se de fato aquele veículo ele era de confiança. Você precisa ter aí um cuidado maior ao analisar essas imagens. Exercício. Você já viu imagens de crianças em situações degradantes sendo usadas para comoção do público? Onde? O que você pensa sobre isso? Escreva no seu caderno e eu já retorno. E o que você respondeu? Nós precisamos ter um pouquinho de cuidado aqui ao pensar nessa questão. Eu vou ler a pergunta de novo para vocês. Já viu imagem de crianças em situações degradantes usadas para comoção? Eu vejo todos os dias. Como eu havia dito para vocês, existe uma indústria de compartilhamento de mensagens, de imagens, e que tem aí comovido muitas pessoas a fazerem isso. Algo que eu gostaria de contar para vocês é o seguinte: as redes sociais hoje, elas vivem de curtidas, de compartilhamentos. O que isso quer dizer? Quanto mais uma mensagem é compartilhada, saiba que alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém ou está ganhando dinheiro, ou está ganhando fama. Então, muitas vezes a gente vê nas mídias sociais, colocam uma foto de uma criança com câncer, uma criança em situação de doença, uma criança no hospital. A gente nem sabe de onde veio aquela foto. A foto é real? Sim, é real. Mas será que aquilo que foi colocado lá por aquela pessoa é de fato a criança que está precisando? E será que compartilhar uma imagem de uma criança dessas vai de fato ajudar essa criança? Na minha opinião, a questão de divulgar fotos de crianças, também adultos, em situações vexatórias, em situações de miséria ou até mesmo em situações de doença, é ruim. Por quê? Porque está usando daquela imagem para fazer com que as pessoas se comovam. Mas não é para ajudar a criança que está doente, não é para ajudar aquelas pessoas que estão naquela situação. É para ganhar curtidas, é para ganhar compartilhamentos. Muitas vezes tem fotos que estão rodando há muito tempo, são fake news, são fotos que não são verdadeiras. As fotos até podem ser verdadeiras, tiraram de uma criança em algum local.
mas não está ligada àquela criança, não está dando nenhuma contribuição. Então não faça isso, não compartilhe esse tipo de fotografia. Você gostaria que uma fotografia sua, numa situação degradante, rodasse o país, estivesse nas redes? Eu não gostaria. Então, quando alguém realmente, se você quiser realmente ajudar alguém, você precisa verificar se de fato aquela imagem está atrelada àquela pessoa que precisa ser ajudada. Você precisa saber se de verdade vai ser ajudada. O simples fato de você compartilhar não ajuda ninguém. Não, o Facebook não paga não sei quantos por curtida. Isso é mentira, pessoal. Ele pode até pagar, mas não vai ser para aquela pessoa. Pode ser que em algum momento, em alguma campanha, isso seja verdade, mas na maioria das vezes o que está acontecendo ali é a pura exploração da imagem daquela pessoa. Então tome cuidado com isso, não faça isso. Pense bem naquilo que você está compartilhando, pense naquela fotografia. Eu estou dizendo que não é para você ajudar as pessoas? Claro que você pode ajudar. Mas ajuda pessoas que você conheça, aquelas que você de fato sabe que vão ser ajudadas através do teu compartilhamento. Se não tiver certeza, não faça isso, ok? Ajude a evitar que essas crianças sejam exploradas. Porque assim como a pessoa que estava explorando as crianças, fazendo com que os outros dessem esmola, essas fotografias fazem a mesma coisa. Ok? Usa da imagem de alguém que está numa situação ruim para comover os demais, mas para obter algum êxito que não é legal, um êxito que não é honesto. Então pense sobre isso antes de você compartilhar qualquer mensagem, ok? Então eu escrevi aqui, usar imagens de pessoas em situações degradantes pode ser considerado um tipo de exploração. Então, se você tirar uma fotografia de um colega numa situação que é vexatória, que é degradante, que é ruim, e postar essa imagem, você pode estar cometendo cyberbullying. Você sabia disso? Que você pode estar cometendo um crime? E isso tem acontecido muito nas nossas escolas, porque às vezes aí o colega caiu, machucou, ou o colega estava lá numa situação que não era legal, é uma situação humilhante, você foi lá, tirou uma foto, postou e todo mundo compartilhou. Você gostaria de estar no lugar daquele colega? Certamente que não. Então, não faça isso, não publique esse tipo de imagem, pense sempre, não façam com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Ok? Vemos nas redes sociais e outros veículos midiáticos que, não comprometidos com a verdade, a exploração tanto de criança quanto de pessoas fragilizadas. E isso não é uma coisa legal. Nessa aula, nós refletimos a respeito de uma fotografia que acompanha uma reportagem, analisamos os significados que o uso da imagem atribui ao texto. Por hoje era isso, eu agradeço muito vocês pela presença. Até a aula que vem. Tchau, tchau.